Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 23 de outubro de 2024, 29ª semana do Tempo Comum, quarta-feira, cor litúrgica verde. Santo do dia, São João Capistrano, patrono dos capelões militares. Século XV, Itália. Capistrano, em Abruzzo, é uma cidade natal de São João Capistrano. Isso é na Itália. Filho de um barão alemão que logo mudou para Perugia para estudar direito. Rapidamente fez carreira, tornou-se jurista e governador da cidade, mas com a ocupação desta cidade pela família Maladesta, foi preso. E na prisão ele descobre que o Senhor o chama. Assim, uma vez que sai da prisão, torna-se sacerdote da ordem dos frades menores e depois franciscano. Em 1453, a capital do Império Romano no Oriente, Constantinopla, cai na mão lá dos muçulmanos. Em total dedicação à causa do Evangelho, ele começa a viajar pela Europa Central na tentativa de recrutar homens, porque havia ali a invasão islã que estava acontecendo na Europa. E esta resposta ele encontra entre as populações húngaras, as mais expostas às ameaças dos turcos. À frente de um exército de 5.000 homens, obedecendo aí ao Papa que lhe ordenou para isso, parte então para Belgrado. O objetivo é romper o cerco da cidade, operada pela frota fluvial liderada por Mohamed II. Então, com êxito, depois de uma vitória, São João de Capistrano morreu no convento de Ilok, atual Croácia, em 23 de outubro de 1456, depois de pegar a peste e por ter voltado de uma batalha extremamente assim, fadigado. Ele foi canonizado por Alexandre VII em 1690 e é padroeiro dos capelões militares desde 1984. São João de Capistrano, patrono dos capelões, rogai por nós. Primeira leitura em Efésios capítulo 3, de 2 a 12. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Aqui na carta aos Efésios, no seu capítulo 3, o apóstolo Paulo vai nos falar da importância da igreja. A igreja, todo o mistério, foi revelado aos apóstolos. E é muito importante nós vermos que não existe livre interpretação da Bíblia. É um perigo total o que propõe ali Lutero para como reformante da igreja, então em torno de 1500. O livre-arbítrio arbítrio, a livre interpretação da palavra é um perigo. A palavra, então, todo o segredo, tudo aquilo foi revelado aos apóstolos. Por isso que a igreja tem o Santo Magistério, que tem por responsabilidade interpretar a Bíblia e nos dar orientação. Né? Senão cada um já pensou, pega um versículo aqui, um versículo lá, interpreta do seu jeito. Olha só que confusão que não vai ser. Olha que confusão nós não temos no mundo hoje, porque cada um se acha profeta de si mesmo e, a sua hermenêutica, a sua interpretação equivale, né, em detrimento de uma interpretação orientada pelo próprio Jesus, que revelou aos apóstolos todo o conhecimento pela ação do Espírito Santo. Então vamos ao texto que você vai compreender isso que eu estou falando. Irmãos, se ao menos soubesses da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação, tive conhecimento do mistério, tal como o esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Esse mistério, Deus não fez eu conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora, olha, pelo Espírito Santo, aos santos apóstolos e profetas.
Então, se eu quero compreender a Bíblia, eu tenho que procurar os santos apóstolos e os profetas. Quem são os santos apóstolos hoje? Os, o Santo Magistério, aquilo que os santos padres interpretaram da palavra de Deus desde todo o tempo, desde Jesus. Eu tenho que estar ligado à igreja, né, aos profetas, para entender, então, aquilo que o Senhor Jesus nos passou nas Santas Escrituras. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à promessa de Jesus Cristo por meio do Evangelho. Eu não posso admitir um pagão aqui ao seio da igreja do jeito que eu penso que deve ser. Não é não, eu tenho que obedecer os critérios. Para isso não existe a religião, para estabelecendo critérios em Cristo, para religar aquele pagão que precisa ser amado, que precisa ser acolhido, mas restituí-lo em graça e poder e honra e incluí-lo na igreja através de critérios. Eu não posso admitir ou adaptar a igreja à vida do pagã. Não é assim. O pagão tem que ser admitido e adaptado a uma realidade da igreja. É desse jeito, é isso que Paulo está falando aqui. Eu sou o último de todos os santos. Olha como é que ele continua falando. Recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e a de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Então, Jesus é o Criador do universo, o mistério escondido nele. É, é, é um mistério, é um mistério. Jesus estava na criação. Todo mundo visível foi criado em Jesus, com Jesus e para Jesus. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus, conheço, graça à igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus, conheçam, graça à igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, até os céus reconhecem a graça e o poder da igreja, designada pelos apóstolos, confiada ao santo magistério, confiado, né, aos santos profetas que Jesus Cristo nos traz até os dias de hoje. Né? Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, acabamos de ver agora, dentro das Escrituras, a importância que o apóstolo dá à igreja, né? A igreja constituída. Não falo igreja de pedra, não é lajota, não é argamassa, é eclésia, é povo, todo mundo reunido em nome do Senhor Jesus. Que pela religião, aí no sentido de controlar a fé, de dar limites à nossa fé, né? E canalizá-la para que pela espiritualidade nossa e pela nossa fé sejamos religados ao Senhor, não do jeito que cada um quer, mas existe um jeito instituído por Jesus Cristo. Por isso que nós temos a Igreja Santa, Católica, de origem apostólica, né? Para nos conduzir na graça do nosso Senhor Jesus. Isso também é confirmado no responsório de hoje, em Isaías capítulo 12, no seu versículo de 2 a 3. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai o seu santo nome, anunciai suas maravilhas entre os povos, proclamai o seu nome, é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra sua grande maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, a igreja, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel.
com alegria, bebereis do manancial da salvação. Evangelho está em Lucas, capítulo 12, de 39 a 48. Agora, no Evangelho, nós vamos ver que Jesus coloca sobre a igreja um peso, sobre os padres, um peso, sobre os bispos, um peso muito grande, né? Sobre todo o clero, né? Sobre todo o magistério da igreja, um peso muito grande. Se eles não fizerem a parte deles, o peso é enorme. Mas também coloca um peso muito grande a todos consagrados, todos aqueles que, de certa forma, são chamados a pastorear o seu povo. Então, se você pertence a uma pastoral, por exemplo, que pastoral está ligado à responsabilidade do padre mesmo de evangelizar. Então, você ser membro de um serviço, de um movimento é uma coisa. Agora, se você serve a Cristo por uma pastoral, você também tem essa responsabilidade, mesmo que periférica, de ser pastor, né? Então, aos pastores da igreja, você vai ver que a mão pesa. A mão pesa. Olha o texto de hoje. Hein? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperares. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? Jesus olhou para Pedro e o Senhor então respondeu: Quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Ou seja, Pedro, é para você mesmo. Pedro, é para os padres da igreja. Essa palavra é para os bispos, é para o Papa, é para toda a igreja constituída, é para cada leigo que coordena alguma coisa dentro da igreja. Ou seja, é para você sim, Pedro. Né? Feliz o empregado que o patrão chegar a encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados, as criadas, e a comer e beber e embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora inesperada. Ele o partirá no meio. Olha só o peso dessa palavra. E o fará participar do destino dos infiéis, ou seja, o inferno. Viu como a palavra é pesada para o Papa, para os bispos, para os padres, para todo o corpo clerical, né? Para aqueles que confiam, o Senhor confia que vai administrar a sua casa. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, mas pelo menos não maltratou, né? Os da casa e fez coisas que, que merecem ser castigado e conhecendo a vontade de nada fez, nem agiu conforme a vontade, será chicoteado muitas vezes. Ou seja, se eu não fizer nada, eu serei chicoteado muitas vezes. Porém, um empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, mas ele fez sem conhecer, será chicoteado poucas vezes. Nem o segundo, nem o terceiro vai para o inferno, só será chicoteado. Mas aquele que conhece a vontade de Deus, está lá, foi preparado, educado, teve a graça do conhecimento, né? Fez teologia, fez tudo, estudou, foi separado por Deus e tudo, onde Deus tem toda a confiança. Se não fizer a parte dele, será dividido ao meio e enviado para os infernos. Aí tem os demais, né? Uns que conhecem a vontade de Deus, mas não faz, e outros que não fazem por não conhecer. Todos serão castigados, mas pelo menos teria misericórdia, né? De não ser dividido ao meio e lançado aos infernos.
quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lógico que essa palavra está dirigida aqui à liderança da igreja. Mas também podemos pegar essa palavra e estendê-la à dimensão de ser um pai, de ser uma mãe. Uma mãe, um pai que não educa seus filhos. Uma mãe, um pai que permite que seus filhos se percam no pecado. Olha, aqui a palavra está falando aqui, né? Esse peso da palavra também é para você, papai, para você, mamãe, para você que não exerce a sua responsabilidade de administrador desta casa. No mínimo, você vai ser chicoteado ou mais vezes ou menos vezes. Agora, se você é causa da divisão, se você traz o próprio demônio de Satanás para dentro de sua casa e permite que seus filhos sejam esbofeteados pelo pecado, zombado, aí você vai ser dividido no meio e lançado nos infernos. Então, que essa santa palavra do Senhor nos dê esta alerta. Seremos cobrados. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, né, muito mais será exigido. Vamos orar agora pelos nossos padres, diáconos, orar pelos bispos da igreja. Oramos agora pelo Santo Padre, para que, à luz da palavra de hoje, e movidos e animados pelo Espírito Santo, esta geração de sacerdotes que hoje a igreja conta, possa receber agora grande unção do Espírito Santo, assim como em Pentecostes, que pelo Espírito seja revelado a necessidade e a importância de todo o clero na igreja para a salvação, para que seja realizado o plano de Deus nesta geração, neste século. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. A Reflexão do Dia é um programa com o objetivo de estudar a liturgia da palavra diária. Por isso que a gente faz um estudo por capítulo, versículo. Não é uma leitura continuada. A finalidade não é de proclamar a liturgia como ela é de fazer um estudo bíblico das palavras que compõem a liturgia. Seja você também um anunciador da palavra, divulgando em suas redes sociais este estudo, que todo dia disponibilizamos pelo YouTube, pelo WhatsApp, alguns grupos, e pelo Facebook. Você pode multiplicar esse estudo para que mais corações conheçam a igreja que eles vivem, né? A Igreja Católica Apostólica Romana. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau.